Olá, meu amigo e minha amiga. Pessoas que têm agravamento de doenças dentro do INSS. O agravamento de doenças é uma realidade que muitos segurados estão enfrentando, tá? E pode ser um fator determinante aí para a reavaliação de benefícios por parte do INSS. Nos dias atuais, né, pessoal, muita pressão, as coisas estão muito rápidas, não é verdade? Então isso acaba fazendo com que as pessoas se sintam pressionadas e muitos têm doenças que não são aparentes. Nós estamos tendo problemas gravíssimos, né, com relação à depressão, à ansiedade. Exatamente por quê? Por causa desses tempos loucos que nós estamos vivendo, né? Quando a condição clínica de saúde do segurado piora de forma significativa, existe uma legislação que prevê um mecanismo que obriga o INSS a analisar esse caso, tá? E em certos cenários até restabelecer, converter o benefício que foi cessado, indefinido. A Lei 8.213 de 91, ela rege que benefícios que dispõem que o segurado apresenta uma piora do seu estado de saúde, ele tem direito, por exemplo, a uma nova perícia. Isso ocorre principalmente quando o laudo, né, que o INSS vai averiguar, diz que não refletia totalmente o quadro clínico, né, com relação à doença. E quando a doença evolui e traz novas limitações funcionais, é necessária a apresentação de documentação também, né, pessoal? O que eu sempre falo, tá? Esse pedido, ele pode ser feito administrativamente pelo portal Meu INSS, judicialmente, tá? Que, infelizmente, muitas vezes é o único recurso que o segurado vai ter. O agravamento, ele pode ocorrer, por exemplo, por doenças degenerativas, crônicas, autoimunes, ortopédicas, psiquiátricas, que com o tempo reduzem ainda mais a capacidade laboral desse segurado. Por isso o segurado deve manter laudos atualizados, detalhados, pessoal. De preferência, se você tem exames, se você faz tratamento, peça para o especialista fazer um laudo detalhado, explique para ele as condições do INSS, para que comprove realmente a piora do seu estado de saúde. Ao receber esse tipo de documentação, você enviar para o INSS é obrigado a analisar. Além do agravamento, o segurado ele pode demonstrar que há, por exemplo, uma nova repercussão sobre a capacidade do trabalho. Muitas vezes o perito do INSS desconsidera e subestima essas evoluções, gerando injustiças. Nessas situações é possível buscar apoio jurídico, tá, para que a Justiça Federal determine uma avaliação aí imparcial, se for o caso, para reativar o benefício, que muitos, né, que nem o ano passado, em 2024, auxílio-doença, que é um dos benefícios mais pedidos no INSS e é de curta duração, necessita sempre de atualização da documentação. E o que aconteceu o ano passado? O auxílio-doença foi o foco do pente fino. 52% dos segurados de incapacidade temporária que passaram pelo pente fino perderam seu benefício. Então é uma coisa muito séria. Tem jurisprudência que tem sido cada vez mais favorável ao segurado, mas você tem que demonstrar de forma clara e fundamentada que as condições de saúde pioraram. Não adianta você, por exemplo, pedir uma reavaliação e mandar a mesma documentação. A ausência ou melhora ou agravamento progressivo da doença tem sido suficiente para obrigar o INSS a tomar decisões. Mas como eu sempre falo, o segurado ele tem que saber. Existem, o INSS não cumpre regras, deixa de cumprir respeito aos direitos dos segurados, mas tem muita gente que só pensa em direito. Pessoal, existem deveres. Você tem que estar com o seu cadastro no INSS atualizado. Se você vai passar por uma avaliação de incapacidade, você deve saber que a documentação tem que ser atualizada. Tem gente que me pergunta na questão de laudo, quanto tempo que um laudo tem validade no INSS. Em média, eles dizem 3 meses, tá? Em média. Mas eu acredito que até menos. Depende muito do perito, pessoal. É o que nós sempre falamos, não existe um padrão. Com relação a laudo, deveria ser muito claro alguma determinação ou alguma norma do INSS para ser seguida por todos os peritos. Fala, o laudo tem que ter 60 dias, vamos colocar. O que aconteceria? Todo perito que você passasse, em qualquer lugar do país, numa perícia no INSS, teria essa determinação de um laudo de 60 dias. Agora, na região sul, vale por 90 dias. Em outra região, não vale por 30 dias. A outra vale por 60 dias. Quer dizer, o segurado não sabe nunca o caminho a ser tomado. Vale destacar também que o INSS não pode negar uma análise de um novo requerimento sobre a alegação de coisa julgada administrativa. A coisa julgada que eles falam seria quando a justiça encerra, por exemplo, um processo
e não dá mais direito a recurso. Aí o INSS vai imitar, coisa julgada. Foi transitado e julgado, que na justiça é assim. A coisa julgada administrativa, não existe isso. Quando há agravamento da doença no INSS, surge, por exemplo, novas patologias, o quadro ele tem que ser considerado. Na justiça é outro papo, vamos recorrer para outras instâncias. Agora o INSS não. O INSS não tem outras instâncias. Quem dá a última palavra ali é o perito. E o perito, ele não é juiz, o perito é Deus, o perito não é acima de ninguém. O perito é um médico que se prestou um concurso e virou perito no INSS. Não tem essa, ele não é Deus. É para falar, não, eu decidi, acabou, bate o martelo e acabou. O que é isso? Bom, apesar que nós estamos num país que ultimamente nós estamos vendo isso todos os dias na justiça, né? Bom, o segurado que teve seu benefício cessado, por exemplo, por uma alta programada, que continua incapacitado e com piora no seu estado de saúde, ele deve entrar com um novo pedido de recurso. Tem que anexar novas provas, pessoal, recentes com relação à sua saúde. A alta automática sem perícia adequada e sem considerar efeitos das doenças, é muito simples você anular isso judicialmente. Dá trabalho, mas o INSS não tem esse poder. Tá? O agravamento pode ocorrer durante, por exemplo, a tramitação no processo, quando o segurado entra com uma ação, ao longo do processo, o estado de saúde vai se deteriorando, é possível você ter uma segunda perícia judicial, porque pode acontecer, você teve uma perícia no início do processo, e no decorrer do processo, que demora, vamos colocar, em média 24 meses, essa doença tem um agravamento, e já muda completamente de figura. Já muda a emergência, o estado de saúde, porque às vezes esse segurado ele vai precisar de um tratamento específico, caro, doenças incuráveis, né, como esclerose múltipla, lúpus, câncer em estágio avançado, transtornos mentais graves, sabe? Essas coisas tem que ser tratada com urgência. Eu já coloquei em outros vídeos, não dá para ficar aguardando, nem mesmo a boa vontade lá do INSS e muito menos da justiça. A doença não vai esperar. Não, vamos decidir, esperar pelo menos ver o que a justiça vai decidir para ver o que a gente faz. Nesse caso, o segurado já morreu. Não precisa fazer mais nada. Não dá para ficar esperando. É isso que muitas vezes deixa a gente revoltado, sabe? Está se lidando com questão de saúde. Não está se lidando, por exemplo, com algum caso que envolve opiniões, que envolve alguma ideologia. Não, nós estamos falando de saúde. Quando você mete a mão, que nem os aposentados e pensionistas foram roubados no INSS, nós estamos falando de tirar dinheiro de quem às vezes usa a aposentadoria para comprar remédio. Nós estamos falando de pessoas que muitas vezes juntam as moedinhas para comprar pão. Entendeu? E esses caras não perdoam nem isso. Bom, a reabilitação também, profissional, que é prevista em caso de agravamento. Você vai mandar uma pessoa em fase terminal para fazer reabilitação profissional. Você duvida que o INSS já fez ou é capaz de fazer isso? Não, então você não conhece o INSS, viu? O Código de Ética Médica exige que o perito se baseie em critérios específicos éticos para analisar o agravamento. Então, você está vendo que existe aí um código de ética. Quantos peritos do INSS você acha que cumpre algum código de ética? Eles não têm respeito por eles, nem pelo segurado, nem por ninguém. A maioria deles. Não cumprimenta, não olha na cara, não examina, não lê a documentação, não ouve o problema que o segurado tem a relatar. Isso é ético? Isso, a maioria deles age dessa maneira, então não existe ética. Além disso, o Ministério Público pode ser acionado quando há indícios de negligência. Eu já cansei de falar. Chama uma viatura de polícia quando o perito agir dessa maneira. Faça um boletim de ocorrência, pegue o CPF do perito e entre com processo em cima do perito. Não adianta você processar o INSS. Não adianta. Você teve prejuízo, danos morais, danos financeiros, você processar o INSS, você vai morrer com seus danos. Agora, o perito que negligenciou com imprudência, com imperícia, e te trouxe danos, tanto à saúde como danos materiais, danos morais, pega o CPF desse perito, é claro que você tem que ter testemunha com relação a isso.
e entre na justiça contra o perito. É a mesma coisa o supervisor de agência. Esses benefícios que se perdem, que ninguém analisa nada, e sabe? E a pessoa está dependendo que saia a análise para receber o benefício. Tem gente que chega a passar fome, tem gente que foi morar na rua porque foi despejado. E o INSS não responde por nada disso. Essas pessoas que estão recebendo saláriozinho público, que é pago com o nosso dinheiro, não são responsáveis por nada? Não tem responsabilidade nenhuma? Tem que processar essas pessoas. Se a pessoa tem um cargo de supervisão, ela responde pela agência. Ela responde pelo que está lá. E não é responder só para o chefe dela, tem que responder para a sociedade. Funcionário público é servidor da sociedade, não é ao contrário. Ele está ali para servir, ele não está ali para ser servido. Quando o povo brasileiro acordar e entender isso, e isso não é só INSS, qualquer servidor público, tá, pessoal? Se você não sabe, presidente da República é servidor público, ministro é servidor público, juiz é servidor público, viu? São todos servidores públicos que recebem dos nossos impostos. Todos nós pagamos essas pessoas. O governo não fabrica dinheiro, não. Quando o povo brasileiro entender isso, que essas pessoas estão lá para servir, não é para serem servidas, como funciona hoje, né? Que hoje nós brasileiros somos somente, trabalhamos, pagamos impostos para sustentar a vida boa. De sem vergonha e de pilantra. Ou eu estou errado no que eu estou falando? Bom, eu não vou nem estender. O recado foi dado, tá, pessoal? Você que tem doença crônica, você, meu amigo e minha amiga, que estão sofrendo, que teve agravamento da doença, procure um advogado se necessário. Entre com recurso. Não respondeu, deu INSS, vá para a justiça. Não se cale. Não se cale. Porque ninguém vai fazer nada por você se você não correr atrás. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha elucidado, tirado dúvidas, tá? Se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre atualizado. É você que ganha com isso, tá? E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo aqui, me incentivando, auxiliando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe sempre a casa, a família, a vida de vocês. Com tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro, deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.